nossa aula de hoje, tá? Em relação ao fator de potência, conversar um pouquinho então, olha só. Na nossa rede elétrica, são instaladas cargas, tá? O que são essas cargas, tá? Cargas que a gente fala é motor, digamos na indústria lá vai ter estufas, né? Que tem resistências. Na nossa residência ali tem forno elétrico, tem forno, tem micro-ondas, né? Isso é carga. Chuveiro na nossa casa, né? Uma carga. Aqui no caso de carga linear, tá? O que é uma carga linear? A tensão e a corrente elétrica estão em fase. A carga linear é quando você tem uma resistência, tá? Digamos que eu tenho uma instalação elétrica de um chuveiro. O chuveiro ele não é uma carga que altera, né, essa frequência de onda aqui em relação à corrente e à tensão, tá? Então a resistência, a corrente e a tensão, ela caminha junto, né? Ao longo do tempo lá que a gente viu, tá? Quando forma a onda senoidal lá, tá? Digamos que seria um período, tá? Aí eu tenho aqui a onda senoidal, né? Que não viram a aula anterior, dá uma olhada lá que a gente conversou sobre isso. E quando eu tenho uma carga não linear, o que é? A corrente e a tensão estão defasadas entre si. Então, lembra que a tensão ela vai ao longo do tempo, né? A gente viu lá. A corrente também ela faz isso, tá? Então, eu posso ter uma curva da corrente e da tensão. Nos circuitos lineares, que têm cargas resistivas, a corrente e a tensão estão em fase, tá? Elas ficam juntas. E quando eu tenho uma carga não linear, motores, aí vou ter uma defasagem, dependendo do tipo da carga, tá? E é só para vocês saberem a diferença de cargas lineares e cargas não lineares, tá? Beleza? Aqui, pessoal, o exemplo que está lá, né, é o mesmo, na verdade, de uma carga linear, né? Eu tenho uma densidade de corrente menor do que a tensão aqui, lógico, né? Aí eu tenho valores diferentes, mas mesmo assim eles estão em fase. Então, eu tenho aqui a corrente em fase, se eu for fazer colocar um vetor, né, de valor de corrente, tá? Eu vou ter aqui um eixo, né, e vou ter um valor de corrente e um valor de tensão. Eles vão estar na mesma, como se fosse um mesmo ângulo, tá vendo? Então, digamos que o meu ângulo de tensão é o mesmo. Porque se for calcular ângulo aqui, sabe que tem que ser uma tensão instantânea, né? Naquele momento, qual vai ser minha tensão? Então, digamos que eu tenho aquele momento, vai ser uma tensão e vai ser um ângulo. No mesmo momento, o meu ângulo da minha tensão e da minha corrente, eles vão estar iguais, tá? Naquele momento. Né? No caso de uma carga linear. Uma carga não linear, posso ter dois tipos de cargas não lineares, né? A gente pode ter aqui uma carga que tem só indutor, né? E uma carga que tem um condensador, um capacitor, tá? Lógico que as cargas, pessoal, elas nunca são só indutivas ou só capacitivas. Elas vão ter, na verdade, uma soma dos três tipos, tá? Aqui é só um exemplo para vocês entenderem a diferença entre uma corrente, né, e tensão, numa carga de resistivo, né, no caso que tem só resistência, tá vendo? Que a gente tinha falado para vocês. E quando eu tenho indutores, aqui no caso é capacitor. O capacitor, o que ele faz com a corrente? A corrente está para cá, quer dizer, a tensão começou antes, né? E a corrente começou depois. Né? Isso em frações de milésimos de segundos ali, tá? Então, os capacitores, eles atrasam a corrente em relação à tensão, tá vendo? E os indutores, então aqui a gente pode ver, né? A corrente está aqui no lado e a tensão está desse lado. O indutor, no caso, o indutor é aquele componente eletrônico que vocês estudaram lá na parte de eletricidade, né? Ele é uma bobina lá enrolada, né? Ele é um indutor. Aonde que a gente encontra na prática exemplo de equipamentos que tenha indutores, né? São os motores. Os motores eles têm carga mais indutiva do que capacitiva e do que resistiva. Se você for analisar, fonte a gente tem também. lá... Oi? Fonte também tem indutor?
fontes de tensões, né? Pastor, essas coisas. E alguns equipamentos aí, até o micro-ondas aí é uma carga indutiva. Então, o que a gente tem aqui, então? Uma diferença entre a corrente... Você viu que na capacitância a corrente ela é atrasada em relação à tensão? Grave isso aí que vocês vão usar lá na corrente alternada, tá? Agora, você vê que o indutor, ele é adiantado em relação à tensão, tá vendo? Essa é a diferença. O que tem a ver isso com o fator de potência? Tem a ver com o fator de potência seguinte: a carga indutiva aumenta o fator de potência, tá? Na verdade, ele reduz ele aumenta o ângulo e reduz aquele valor lá, tá? Só para vocês entenderem. Aí, para equilibrar isso, você tem que usar, né, os capacitores, né? O capacitor vai fazer com que essa corrente fique mais próxima possível da tensão. Então, quando você fala que você vai ter que corrigir esse fator de potência, depois vocês vão entender por quê, tá? Tem até um material ali para vocês dar uma pesquisada na internet, por que tem que corrigir, depois eu vou explicar, né? Não chegar lá. Agora, só para entender a diferença entre a carga indutiva e a carga capacitiva. Se você for olhar aqui, ó, eu até tenho o desenho aqui do circuitinho, né? Isso aqui é uma carga que tem resistência e capacitância, tá? Né? E se tiver só indutor, lógico, né? Aí a gente está vendo só indutor. Mas geralmente você vai ter sempre uma carga indutiva, ou é muito capacitiva ou muito indutiva, né? Ela vai ter sempre um indutor e um capacitor junto ali, uma carga real, né? Nesse caso aqui, uma carga teórica, a gente teria aqui, no caso, uma carga de um capacitor e uma resistência, tá? E a gente percebe aqui, nesse gráfico aqui embaixo, aquilo que eu tinha falado para vocês, tá? Vamos achar ele aqui de novo. Circuitos, corrente alternada, capacitor. Ó, então eu tenho aqui, ó, conforme o tempo vai passando, né? Eu tenho aqui uma tensão, né? Aqui, ó. E minha corrente aqui, ó, atrasada, né, em relação à tensão, tá? Aí quando vocês estiverem fazendo os cálculos, vocês podem chegar aqui e colocar os valores, quando estiverem calculando lá, quando você estiver trabalhando com corrente alternada, vocês vão poder vir aqui e simular, né, esse circuito. Anote o valor, esse site aí, vocês vão usar bastante depois. Então, vocês percebam que a gente tem aqui. Ó. Agora, se eu for uma carga, um circuito indutivo, indutor aqui, ó. O que Mas aí, acontece com o indutor? professor, Oi? o que causa esse atraso é o resistor ali, então? Não, nada a ver com o resistor, porque o resistor, você viu que quando a gente coloca o resistor lá, ele fica em fase, né? Aham. Aqui, ó. Carga resistiva, o que acontece com carga resistiva? Ele fica em fase, né? Ah, vive. Aham. O que atrasa, na verdade, o que atrasa a corrente é o capacitor e o que adianta a corrente é o indutor, entendeu? Entendi. Essa diferença, na verdade, né, o ângulo entre a tensão e a corrente é o fator de potência, tá? Só para vocês Uhum. entenderem. Quer dizer, ele pode ser maior ou menor dependendo dessa defasagem, sabe? Então, se você for olhar, né, no nosso circuito aqui, esse aqui que tem o indutor, ó, o que aconteceu com a corrente? Ficou adiantado em relação à tensão, Tensão. tá vendo? É isso Uhum. aí. Então, é a diferença que nós temos no circuito aí que a gente vai ter aí com o alternado, tá? E é só para Uhum. vocês entenderem um pouquinho, tá? Agora é o seguinte, o que é esse fator de potência, então, né? Ó, em cargas não lineares, que a gente está vendo aqui, no caso, cargas que tem... Porque a gente tem que falar, né? Antes, o que é a carga não linear, o que é carga linear, né? Cargas não lineares, que a gente tem lá, por exemplo, motores e outros equipamentos, né? Apesar de sua unidade dividida em ohm também, tá? A gente calcula impedância nesse caso, né? Depois vão entender. E ela é um conjunto, na verdade, de resistências e uma capacitância e minutância, né? Uhum. Ó, a impedância é uma resistência que varia de acordo com a frequência, tá vendo? Por isso que a gente fala impedância, quando a gente tem cargas desse tipo aí. Nem toda a energia aplicada em uma carga linear é transformada totalmente em trabalho. Parte dela se perde. E essa parcela de energia é chamada de potência reativa. Nos casos aqui, pessoal, a gente vai ter... depois a gente volta esse slide, mas na prática, em cointernado, eu vou ter aqui um triângulo da potência, tá? Uhum. Essa potência ativa aqui é aquela potência que a gente calcula lá, né? PV, igual a que a gente estava calculando lá, tá? Só que é o seguinte, a potência real mesmo do equipamento, ela vai ser essa potência VA aqui, ó, que é a potência Uhum. total.
Por quê? Porque eu vou ter perdas no processo, que são as potências reativas aqui, que é o quê, tá? Então, isso aqui é perda. Agora, vê o que é esse ângulo que eu tenho entre essas potências aqui, ó. Tá vendo? O que É é isso o aqui? fator de potência, né? Fator de potência, exatamente. Agora, perceba o seguinte. Se eu tiver, quanto maior aqui, ó, né? Quanto mais para cima, o meu ângulo aqui vai aumentar, né? Uhum. Tá vendo? O meu ângulo aumenta. O fator de potência diminui, entendeu? Então, quanto mais próximo da resistência, tá vendo como que é uma carga resistiva, né? Se eu Uhum. tivesse, por exemplo, só carga resistiva, eu não teria aqui essas duas potências aqui, ó. Não teria. Entendi. Eu Dá para teria fazer só o essa aqui de cálculo. baixo. Exatamente. Então, os motores, para trabalhar na indústria, existe norma, tá? Tem uma norma lá que fala que o fator de potência tem que ser 0,92. Uhum. Se você pegar a calculadora e fazer lá cosseno inverso de 0,92, vai dar um ângulo, tá? É esse ângulo que a gente está falando, né? Uhum. Pegar a calculadora e colocar cosseno inverso, vai dar esse ângulo aqui. Esse ângulo, pessoal, é o fator de potência, né? Que a gente tem que fazer o quê na indústria? Corrigir. Como assim corrigir, né? Se for ver, se ele for muito alto esse ângulo aqui, o fator de potência vai ficar mais baixo, né? Qual que é o E esse valor fator de ideal potência, mesmo? Que você tinha falado? 0,92. 0,92, 0,92. beleza. Então calcula aí cosseno do inverso, né? Uhum. Seria shift cosseno, tá? Shift cosseno de 0,92. Conseguiu calcular aí? Ah, vou ter que Ó, pegar a calculadora. seria 23 graus, tá? Aham, No caso, tá, se tá. fosse calcular, 23. Então, se o ângulo aumentasse, se ele fosse para 30, quanto que seria? Aí você tem que fazer direto, cosseno de 30, cosseno de 30 graus. É 0,86 daí, tá? Entendeu? Conforme Uhum. aumentando o ângulo dele, o meu fator de potência diminui. E o que acontece, então, se ele aumenta? Então, para você corrigir isso, né, para você diminuir esse ângulo para cá, aqui, ó, tá vendo? Você tem que colocar capacitores, porque os capacitores que vão influenciar, né, para reduzir isso para baixo, né? Então, eu vou mostrar para vocês aqui agora, uma tabela que eu estava fazendo lá, que eu tinha até fechei, né? Consigo abrir aqui, faz hoje aqui, ó. Esse aqui não vou nem salvar também. Tá vendo esse aqui, ó? Então, a potência ativa, a potência aparente e a potência reativa. Tá vendo aqui? Que é reativo, né? Que a gente tinha falado lá, tá? Então, o cosseno do ângulo aqui, ó, fator de potência, você vai pegar o cateto adjacente, né? Que seria a potência ativa, e dividir pela hipotenusa, que seria isso aqui. Então, se quiser saber qual que é o valor do cosseno do ângulo, você vai pegar a tua carga, né? Que você vai ter lá em resistência, né? Depois vocês vão fazer cálculos aí, depois em internado, e dividir por essa potência aqui. Porque, na verdade, isso aqui é um triângulo retângulo, tá? E as relações do triângulo retângulo, ela vale para esses cálculos que a gente faz em potência de corrente alternada, tá? Só para vocês entenderem aqui. Então, a minha potência ativa vai ser em watts, a minha potência reativa vai ser em VAR, né, VAR, tá? Uhum. E a minha potência aparente vai ser em S. Então, se eu quiser diminuir né, eu tenho que aumentar lá os capacitores, daí essa corrente diminui. O que significa aqui o XL aqui que eu coloquei aqui, ó, né? Digamos que eu tiver cargas indutivas, tá? E eu tenho cargas capacitivas aqui. Esse aqui, ó, na verdade, seria minha impedância, que a gente tinha conversado lá, tá? Aqui, ó. Tá vendo esse gráfico do lado aqui? Essa é a minha impedância. Essa impedância aqui, pessoal, essa aqui que vai influenciar com o ângulo do fator de potência, tá? Também, né? No caso, se eu tiver cargas indutivas, né? Vou escrever aqui, ó. Aqui em cima é carga indutiva. Carga indutiva, e aqui embaixo eu tenho carga capacitiva. O meu P tá com problema já sabe, né? Eu tenho que colocar aqui carga capacitiva, tá?
Sumiu, viu? Carga capacitiva. Capacitiva. Então tá. A gente tem carga capacitiva aqui embaixo. Professor, você vai mandar esses documentos para a gente estudar esse fim de semana aí? Opa, quer estudar? Então aqui eu tenho carga capacitiva e carga indutiva lá em cima. O que é o resultante? Tá vendo aqui o resultante? Que seria a impedância? Usando a impedância. Então ele está diretamente ligado aí ao fator de potência. Tá vendo aqui a impedância? Tá. Então, se eu quiser abaixar esse aqui, né? Porque esse aqui é o resultante entre a carga indutiva e carga capacitiva que a gente viu lá. Se eu quiser abaixar esse valor aqui do fator de potência, o que eu tenho que fazer? Colocar cargas capacitivas, entendeu? Então, se eu tiver muitos motores, um fator de potência muito... com um ângulo muito alto e com valor muito baixo, né? Porque os valores são baixos quando o ângulo aumenta. O que eu tenho que fazer? Colocar capacitores. Então, é isso que... Agora, por que que tem que corrigir e diminuir o fator de potência de uma indústria? Por quê? Porque agora, o que acontece na indústria? O fator de potência muito baixo, tá, pessoal? Ele vai influenciar no cálculo de... Vou voltar aqui, ó, para vocês entenderem aqui, ó. Tá vendo o fator de potência aqui, ó? O que acontece se eu tiver um fator de potência maior aqui? Menor. Menor. Significa que você tem Ó, menos tem a corrente perca aqui. Quero calcular a corrente. Eu tenho... na verdade, eu vou ter perdas de rendimento, né? Lá dos equipamentos e tal. cada E vez vou ter um menor, aumento de corrente. Oi? Cada vez menor, não é? Tipo, quanto menor esse ângulo de cosseno aí. Na verdade, aqui, ó. Quanto menor for o valor aqui, ó, maior vai ser minha corrente. Entendeu? Posso fazer a conta. Se você colocar aqui, por exemplo, um cosseno do ângulo, um cosseno de 30, por exemplo, ó. Se você colocar cosseno de 30 na calculadora, né? Cosseno de 30 dá 0,86. Se você colocar cosseno de... Vamos dizer que o ângulo é maior. Cosseno de 40 lá. Vai dar menor o valor, né? Então, se eu diminuir aquele ângulo lá, colocar cosseno de 20, por exemplo, qual que é o ideal, né? Cosseno de 0,92, né? Só que daí, para você calcular aqui, você tem que fazer o inverso, né? Então, seria shift cosseno, né? De 0,92, que dá 23 graus. Agora, cosseno de 23, vai dar um valor de 0,92. Tá vendo? Quanto menor o valor aqui, e a minha corrente aqui, ó, vai influenciar nisso. Então, se eu tiver um fator de potência mais baixo, né? 0,82, por exemplo, né? O que vai acontecer com a minha corrente? Vai ser maior do que se a minha fator de potência fosse 0,92, entendeu? E o que vai acontecer se caso minha corrente estiver muito alta lá na indústria? Nos meus equipamentos, meus motores. Eu vou ter que dimensionar os meus condutores com mais com extensão transversal maior, né? Os meus equipamentos vão ter que ser superdimensionados. Eu vou gastar mais energia para fazer, para ter perdas, né? Na verdade, no processo, entendeu? E o que acontece também? Conforme eu aumento conforme eu diminuo meu fator de potência aqui, no caso 0,36, 0,32, abaixando, eu vou ter que pagar mais energia elétrica, entendeu? Porque a minha carga total, né, que eu vou pagar por demanda lá na indústria, entendeu? Tipo, conforme a minha potência vai aumentando, eu vou aumenta a minha taxa o meu valor de energia elétrica que eu tenho que pagar para a concessionária, sabe? Porque quando eu faço a minha indústria, eu vou lá e falo, ó, eu tenho essa carga instalada aqui, beleza? Aí tá bom, então você vai pagar tanto de energia, né? Tem um valor lá que você multiplica, né, por um fator. E se caso você passe daquele valor lá, o que acontece? Você paga mais energia elétrica. Então, por que a gente tem que fazer o quê? Corrigir o fator de potência? Devido a esses problemas que a gente pode ter aí na indústria, né? Então, o fator de potência é muito importante aí na parte de acionamentos de motores, aí, porque na verdade vai estar diretamente ligado aos motores, porque são as principais cargas que a empresa tem, entendeu?
Vamos voltar aqui. Só tem mais, está acabando já aqui, só rapidinho. Então, aqui, voltando nesse slide que eu tinha falado aqui, ó, a gente tem aqui, ó, a potência aparente, né, aqueles cálculos daquela potência lá. É a raiz quadrada, né, da potência ativa mais a potência reativa. Isso aqui, pessoal, nada mais é do que o triângulo retângulo, né? Se você for ver aqui, ó, hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos. Se for olhar isso aqui, ó, a hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos. É o triângulo retângulo que você vai usar aqui. Isso aqui vocês vão fazer cálculo, tem que aprender, porque vocês vão usar lá em internada. E tem que entender isso. Não adianta você só calcular e não entender, tá? Agora, pessoal, olha só. A potência aparente, né? Você pode calcular pela tensão vezes a corrente, tá? Então, se você tiver tensão e a corrente no circuito monofásico e no circuito trifásico, você multiplica por raiz de 3, você vai ter o S lá, que é esse aqui, ó. É o S, que é a total lá, tá? E o Q você pode multiplicar pela corrente vezes o seno do ângulo, né? Por que seno? Porque ela tá aqui, né? Se for ver, ela tá aqui, ó. Seno do ângulo, né? Está colado aqui do lado. Se for cosseno do ângulo, é essa aqui, ó. Então, se for cosseno do ângulo, é cateto oposto sobre hipotenusa. E seno do ângulo é cateto oposto sobre hipotenusa. E cosseno do ângulo é cateto adjacente sobre hipotenusa, tá? Então, a gente tem aqui, ó. E para você calcular o fator de potência, é o quê? É o valor da potência ativa dividido pela potência aparente, que é a potência total, tá? Da onde que sai o fator de potência do equipamento lá, né? É esse aqui. E o que ele causa na indústria também, né? Pra vocês entenderem lá a questão de... então, tem aqui os cálculos de potência reativa, né? A potência reativa é aquela perda lá que a gente tem, que a gente precisa corrigir isso aqui para cá, tá? Aí, existem umas formulazinhas aí, pessoal, para calcular o capacitor que você vai usar para corrigir o fator de potência, tá? Depois a gente vê nas próximas aulas. Aqui é só um exemplo, pessoal. Vocês vão encontrar isso aqui, ó, quando vocês estiverem trabalhando lá fazendo cálculo de corrente alternada, né? A impedância nada mais é do que a resistência ao quadrado mais a carga indutiva menos a carga capacitiva ao quadrado, tá vendo? Vai achar o valor da impedância. Isso aqui é o valor da impedância. A impedância, na verdade, e a resistência, ela está diretamente ligada aqui, ó. Então, aqui, x2 menos x1, o que é isso aqui para nós? É aquela potência reativa, tá vendo? Quer dizer, então, se eu tiver capacitores e indutores, isso que vai influenciar no meu fator de potência, porque o ângulo do fator de potência está diretamente relacionado, né, a carga indutiva e capacitiva e a minha carga resistiva, que ela é em fase, tá? Então, se você quiser calcular, é essa formazinha grande aqui, tá? Mas calma, isso aqui vocês vão aprender ainda lá mais para frente, só para vocês entenderem aqui como é que funciona na prática um circuito que eu tenho resistência, indutor e capacitor, tá? Joia? Então, pessoal, agora a gente ia começar outro assunto, tá? E depois eu vou passar para vocês aqui, então, uma atividade para fazer. Vou parar de gravar esse finalzinho aí, ó. Vou deixar disponível para vocês lá